Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui. Espero que todos estejam muito bem nessa sexta-feira. Sexta-feira, mais uma vez de alta para alguns papéis, né? O mercado no geral em alta. Investidor eficiente lucra com as baixas, é sobre isso que iremos falar. Antes, é importante, se você não é inscrito no canal, se inscrever para não perder nenhum dos conteúdos. E também, pessoal, vai perdoando aí caso tenham percebido que eu estou um pouco gripado, né? A voz um pouco ruim, meio embargada, mas faz parte, vamos gravando mesmo assim, vamos seguindo, tá? Que nós tivemos hoje? Banco do Brasil, sequência de alta, 1,62% de alta hoje, 21,39 foi o fechamento. Petrobras também acima dos R$ 30, né? Agora dos 31, aliás, 0,55. BB Seguros, 32,82. BB Seguros é aquilo, né? Caixa Seguros também, um papel que vai ficando ali, de lado, queda e depois alta. Só que ainda, né, abaixo dos 34, 35, se você considerar os dividendos, estaria acima, né, os 1,9. Vamos colocar aqui, arredondar para R$ 2 por ação, já estaria acima dos 35 lá na Datacom, né? Então, DataX também, negociação, então estaria aí nos 35 e pouquinho, quase R$ 36. Só que acredito eu, a depender de uma correção do mercado e, novamente, questões envolvendo ao agro, inclusive eu vou falar sobre isso logo adiante, nós teremos também algum tipo de promoção também em BB Seguros, mas é aquilo, para mim não está caro, pelo contrário, é o menor PL em média da história da BB Seguros desde a sua negociação em bolsa, com um ROI bom, com um dividendo máximo também em relação aos últimos anos, e também, né, não sofrendo inadimplência alta, aliás, sinistro alto, né? Pelo contrário, se beneficiando com a taxa de juros alta. Então, acredito eu que BB Seguros no curto prazo e médio prazo vai se dando muito bem. Tem a questão de 2030 chegar agora, né? O contrato de exclusividade dos produtos de seguro, né? Para a venda ali nas plataformas do Banco do Brasil, nas agências do Banco do Brasil. Mas acredito que isso deve ser votado aí positivamente, até porque seria um tiro no pé em Banco do Brasil. Então, a explicação ficou até longa aqui em relação ao BB Seguros e nem é um vídeo relacionado exclusivamente sobre a empresa, mas é bom sempre lembrar de fatores básicos sobre uma empresa que você investe para não ficar muito focado só no preço de tela, né? Só no preço de tela e focar no que a empresa faz em voga, né? Em si mesmo. Com relação à Isa Brasil, também acima dos R$ 23. Caixa Seguridade, hoje, continuou ali a sequência de alta também, né? E já chegou nos 14, pessoal. Então eu acredito que pode ter um recuo numa correção, né? Faz parte, tudo que sobe também, né, deve cair, não sobe eternamente, então tem uma correção e nada cai também a zero, né? Nada cai eternamente. Já diria aí os grafistas, né? Então, normalmente os grafistas têm esse tipo de visão em relação a topo, suporte e tudo mais, né? Aquela coisa toda que, para mim, eu acho que se utilizar com a análise fundamentalista é muito importante. Então, Caixa Seguridade nos 14,10, Semin nos 5,20 também, uma leve alta aí recente, né? Agora, eu quero falar sobre alguns fatores. Um deles é sobre a atualização na fraqueza do agro no curto prazo, questão de inadimplência, e a maior inadimplência da pessoa física e pessoa jurídica dos últimos 8 anos, tá? Para julho, nós vamos falar sobre esse dado que ainda pode fazer preço em Banco do Brasil, na minha visão, e bancos fora do radar. Vamos falar sobre o Banco Mercantil, um banco totalmente desconhecido na bolsa, tá? Há mais de 80 anos aí, né? 8 décadas. É um banco que, para mim, é, estaria naquela classe de ativos que o mercado considera caro, só que tem uma notícia recente que me chamou muita atenção, tá? E eu vou falar sobre isso. Além disso, a Petrobras vai se desfazer, né, do controle da Braskem no curto prazo, então isso pode ser uma notícia boa. Vamos falar sobre isso também. Vamos começar falando sobre o Banco Mercantil, 45 e 46 é o preço da ação, R$ 37, chegou a 33 ali no início do ano, um papel que é totalmente desconhecido, né, pela grande mídia do mercado financeiro brasileiro. Pelo contrário, o Banco Mercantil é um banco ali que poucos investidores conhecem de perto, tá? Seja pelo baixo dividendo, entre aspas, seja por não ser, né, um bancão
comparado aos outros, está, né, tão em voga na mídia como os outros, tá? Aí o ouvinte é muito importante ter em tese que esse tipo de ação, né, você pega para estudar e ganhar com ela, tá? Que tem que fazer o dever de casa para ganhar com ela. Então, Banco Mercantil vai herdar novos beneficiários do INSS após suspensão da Crefisa. O que aconteceu, né? Nós temos agora a questão também do rombo, né, no INSS. A Crefisa, ela tem, né, aí, serviço inadequado relacionado à venda casada, então ela foi a ganhadora, né? Então, para o leilão do ano passado, ela foi a ganhadora, ela tinha ali mais de quase 2 milhões, aliás, desculpe, de beneficiários, tá? Descumpriu o contrato, fazendo venda casada, em informações oficiais, tá? Disso aqui. E, né, então isso era aí coisa de 25 bi, né, o mês. Então isso passa para o segundo colocado, que no caso aqui que foi o Mercantil, tá? Então, segundo colocado no leilão no ano passado, passa a ser aqui o ganhador disso, tá? Então, o mercantil é daqueles ativos que parecem caros, mas vão ficando baratos pela entrega no decorrer do tempo, tá? Então, imagine, pessoal, a quantidade, né, de oportunidade em ofertar produtos que o Banco Mercantil terá, né, para um público da terceira idade, né, um público aí que é mais fidelizado, menos inadimplente e tudo mais. Então, aqui para mim ganha muito o Banco Mercantil. E você, né, acredito eu, pode estudar e se beneficiar com isso também. Aqui, acredito eu, hoje, né, o Mercantil, se for olhar os múltiplos, paga um pequeno dividendo, tá? Muito mais pelo preço dele ser descolado aí, né, em relação aos dividendos. Para quem comprou barato foi excelente. Para quem vai comprar agora, acredito que pode se beneficiar com o aumento aí tanto, né, da receita como também do lucro, margem desse banco, tá? Inclusive, você pegar aqui, ó, a crescimento parece com uma small cap, né? Crescimento aí em 5 anos, 21% em média da receita, e crescimento nos lucros em média de 38%, fora que negocia aí com o ROI na casa também de mais de 2 dígitos, né? 27%. Então, um banco que vai me chamando a atenção. Agora, tem fatores aqui que não dá para ter tudo só em uma empresa, né? Por exemplo, negocia a 8 vezes o PL e negocia 2,3 vezes o preço do valor de patrimônio. Mas, no médio e curto prazo, se beneficia muito com esse contrato público, né? Então, e se beneficia muito com o lucro que deve vir disso, tá? E esses múltiplos aqui, se não houver mais valorização no banco, esse PL deve cair, tá? Então, aqui acredito eu que se mercantil vem novamente nos 35, eu considero sim aportes, tá? Mas isso aqui depois dos estudos que eu realizei pessoalmente. Vou trazer mais vídeos, né? Mais informações, atualizações, caso eu coloque na carteira. Com relação ao Banco do Brasil, que é uma das maiores posições da minha carteira, então 21,39, 1% de alta hoje, quase 2% de alta. Só que aqui, né, passou batido hoje. A nossa imprensa do mercado financeiro é muito engraçado, né, aqui no Brasil. Quando está em momento de alta em um ativo ou em recuperação, é deixado de lado vários fatores ou fatores negativos, né? Os fatores negativos não são citados, ou se são citados ali em letrinhas pequenininhas, né? Não tem destaque. Agora, se uma ação começa a cair, eu não sei se vocês investidores têm essa percepção, todo tipo de fator, né, negativo sobre aquela empresa é discutido, ou fatores que nem fazem tanto preço assim são trazidos à tona, tá? E dado uma discussão irrelevante, né? Agora aqui, produção da agroindústria teve a maior queda em quase 4 anos em junho. Isso daqui, Felipe, mas é carteira repetida lá, pensando em Banco do Brasil, né? Que é o que está mais exposto ao agro brasileiro. E você fala da agroindústria, também Banco do Brasil seria o mais impactado. Mas aqui há fatores, né? Fatores como você tem, né, toda uma cadeia que vai se repetir, né, depois de chegar primeiro no ciclo das empresas, né, do segmento agro,
que é, né, a redução do fluxo de caixa dessas empresas, entrada em RJ para não pagar os bancos, aqui no caso o Banco do Brasil, né, você tem os fatores secundários, que é a demissão de empregados, né, demissão regional, desemprego regional, que aí depois você tem a inadimplência na pessoa física, que também terá inadimplência depois lá para o banco novamente, lá no final. Então é um contágio em cadeia, né? Então, os fornecedores aqui também, né? Quem vende menos maquinário, o preço pessoal aqui também impactado. Então, isso daqui faz preço e pouco foi falado hoje com relação a agro, né? E Banco do Brasil e bancos do geral. E aqui, né, você já vira para inadimplência no Brasil, sobe, aí aqui já em julho, a maior nível em quase 8 anos, diz o Banco Central. Então, isso aqui faz preço em Banco do Brasil no terceiro trimestre, até isso virar, né? Até isso virar com relação a resultados de curto prazo. Mesmo com a mudança, né, na metodologia do Bacen, que aumentou essa inadimplência do curto prazo, continua, né, aí a inadimplência com a sua trajetória de alta para julho, tá? E boa parte disso é pessoa física, aproximadamente 58% dos inadimplentes, e pessoa jurídica também, 42% são inadimplentes. Então nós temos aqui fatores para o investidor ficar de olho, tá? Acompanhar. Não estou criando aqui grandes alarmes, mas isso faz preço e pode nos dar belíssimas oportunidades em Banco do Brasil. Claro, né, que o banco hoje já está com seu preço bem estressado, tá? Agora, sobre Petrobras, 31,10, nós vamos falar sobre a questão que envolve Braskem, a IG4 Capital, que tem, né, aí até setembro a exclusividade na compra, né, do controle, aliás, no controle da Braskem, tá? Tem aí até setembro, e parece que está sendo considerado, tá? Até porque a dívida da Novonô, antigo Odebrecht, chegou aí em 2025 a 20 bilhões, tá? Alguns fatores que podem fazer com que a Petrobras aceite, né, essa proposta, considere essa proposta da IG4 para assumir o controle, está os fatores econômicos, os fatores de estratégia da companhia, né, caso aconteça a assunção por parte da IG4. Para mim, se acontecer, tá? Até porque é um tema novo aqui no canal, essa exclusividade, né, e essa venda pode destravar mais caixa para a Petrobras, pensando em investimentos, né, ou em dividendos, fluxo de caixa para Petrobras no médio e curto prazo, tá? Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar tão extenso. O vídeo não representa uma recomendação da compra ou da venda de ativos, e no primeiro link da descrição desse vídeo estará o acesso para você, inscrito aqui no canal, tá? Você inscrito aqui no canal, a uma consultoria de qualidade, consultoria familiar para a formação de patrimônio, tá? Não deixe de acessar. Também, pessoal, inscreva-se, compartilhe, curta e comente, e coloque aqui o que você está fazendo em meio a essa alta. Está fazendo caixa? Essa alta é uma marolinha? Pode passar e nos dar boas oportunidades? Qual que é a sua opinião? Ontem eu vi aqui, né, alguns investidores colocaram que compraram alguns ativos, né? Então, acredito eu que, resumindo aqui o tema de início do vídeo, o melhor ganho é sempre quando nós temos boas baixas, mesmo com períodos aí, né, em que você tem uma falta total de controle em relação ao que acontecerá, né? Que normalmente o Brasil ele funciona assim. Só que há questões também que o investidor ele tem que evitar, que é pegar a faca caindo. Nem sempre irá acontecer de você entender que você está pegando um ativo, né? Que a faca está caindo. Pelo contrário, muitas vezes o que parecia ser o fundo, na verdade, é só o início de uma queda. Aí o que eu faço? É importante ter caixa para diferentes cenários, tá? Para poder aproveitar. Essa é a minha visão. Vou encerrar por aqui. Bons apostas a todos vocês e até o próximo. Valeu demais.